A discussão sobre apostas traz, do ponto de vista político, a expressão de um liberalismo que é muito ingênuo. Algumas pessoas se manifestam dizendo que não tem como controlar, que o Estado não pode fazer nada, que as pessoas vão apostar de qualquer jeito. Em primeiro lugar, olha para a aposta esportiva, que diferente do jogo de azar, ela já está liberada no Brasil desde 2018, e pensa, existiria o mesmo número de jogadores se não fosse os milhões de propaganda que essas casas de aposta colocam na televisão, no horário nobre da TV, no Campeonato Brasileiro e no patrocínio de equipes de futebol? Claro que não, é uma questão de bom senso, senão eles não gastariam milhões. Então, a propaganda e o nível de permissão que existe para ser realizada essa propaganda no Brasil influencia o quanto que as pessoas vão jogar ou não. Por aí você já tem uma via de regulação. Agora, no dia 12, o Senado aprovou aí o projeto de lei para aumentar o corpo regulatório ligado a essas casas de apostas para conseguir se cobrar um imposto e vender uma licença. Algumas pessoas, muito ingênuas, falam que, mas se eu quiser apostar numa casa do exterior, eu posso ir na internet e me inscrever em outro site. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas a maioria dos brasileiros, você colocar uma camada a mais de dificuldade, por exemplo, usar um cartão de crédito internacional, vai esbarrar no fato de que a maioria não tem um cartão de crédito internacional. E se existe uma empresa que tem uma representação no Brasil, é mais seguro para essa pessoa. E se é essa empresa que pode fazer o patrocínio no Brasileirão, é essa empresa que vai fazer propaganda na televisão e vai fazer propaganda no nosso futebol, é evidente que ela vai ter uma penetração maior no mercado. Ela vai conseguir acessar mais jogadores no Brasil. Portanto, ela vai pagar o imposto e ela vai comprar a licença do Estado brasileiro. Não é uma coisa assim tão difícil de entender. Para falar que, mas e se a empresa não quiser? Porque a empresa está em outro país. Olha, quem quiser chegar no mercado brasileiro, conseguir atingir um número maior de pessoas, vai ter que passar por isso. E se existe uma atividade econômica aí, ela é digna de ser regulada. Aliás, onde tem aposta, você tem regulação. Você tem regulação nos Estados Unidos. Em alguns estados é até proibido. Do ponto de vista policial, inclusive é possível a justiça impedir que provedores de cartão de crédito, de formas de pagamento, dificultem a utilização deles em certos sites, em certos tipos de site. Isso já foi feito nos Estados Unidos, isso já foi feito em Israel também. Do ponto de vista da regulação, tem alguns casos interessantes também, como o do Canadá, que você tem empresas que são estatais ligadas a governos provinciais que oferecem aí um sistema de apostas. Na França, você já teve um sistema de apostas controlado pelo Estado até 2009, até que o Estado decidiu oferecer, vender licenças para provedores privados, o que aumentou o número de apostadores e o Estado conseguiu uma arrecadação ali. Não é impossível. Falar de regulação aí não é nenhum absurdo. E se existe atividade econômica, é digno de ser regulado. Afinal, a gente está falando aí de um elemento que é uma renda, né, e diz respeito a um sistema financeiro. Uma pessoa pode usar uma casa de apostas quase como um banco também. Pode usar como uma casa de câmbio, dentre outras opções. Então, é digno de ser regulado. Quando você fala de questões como aquele jogo do Tigrinho, e até da questão da Blaze, né? Você fala de uma situação em que uma casa de apostas ou uma casa de jogos não tem boa fé no trato com os seus jogadores. A justiça vai atrás, sabe? A pessoa jogou um jogo lá, ganhou, aí a conta sumiu e o dinheiro sumiu junto. Foi receber o pagamento e a empresa não fez o pagamento. Então não surpreende que a Blaze, que tem tantos jogadores porque teve tanto influenciador e produtor de conteúdo grande divulgando, esteja vivendo esses problemas. A questão do jogo do Tigrinho é mais complicada porque você está falando de empresas no exterior que pagam influenciadores para divulgar esse jogo, que ele tem uma programação, até a gente pode falar um algoritmo que poderia ser chamado em alguns casos de inteligência artificial, que ele aprende com as suas apostas, ele entende como que você está apostando e funciona de uma maneira que é feita para você perder. E aí você tem os divulgadores,
pessoas que às vezes querem fugir da responsabilidade, apesar de existir um Código de Defesa do Consumidor, e eles muitas vezes são desonestos, são antiéticos, em alguns casos até mentirosos. Eu vi um caso de um cara chamando as pessoas, tinha 60 mil pessoas na live. Não era uma página de um perfil dessa pessoa que você identificava essa pessoa, não. Era uma página do YouTube de comédia, com vídeos genéricos. Mas você tinha 60 mil pessoas na live e ele prometia ganho garantido e um caça-níquel, dizendo que no link dele tinha um hack, que as pessoas poderiam ganhar ali 5 mil, 6 mil reais para aproveitar o fim de semana. Era só colocar 300 lá que ele garantia que ia virar 6 mil reais. Como que uma pessoa dessa não deve ser perseguida pelo Estado? Nós, enquanto sociedade, em nome de um discurso de responsabilidade individual, nós vamos aceitar e observar enquanto pessoas menos favorecidas, com problemas econômicos, pessoas muitas vezes sem esperança, que aí vem um oportunista com um contrato lá que quem ele colocar na plataforma ele vai ganhar dinheiro, e o que a pessoa perder ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Aí o oportunista vai lá e oferece uma falsa esperança com mentiras e a gente não vai fazer nada. Não vai pensar nas consequências disso, nas consequências de pessoas que são enganadas pelos oportunistas, pessoas que perdem as suas coisas. A sociedade não vai experimentar as consequências disso. A gente vai aceitar esse tipo de enriquecimento. Olha, isso daí é recuar enquanto civilização. A gente não precisa disso, nós já temos o recurso aí suficiente enquanto civilização. Se eu, individualmente, não entendo como é que funciona uma casa de aposta, eu não entendo como é que funciona a programação por trás de um caça-níquel, pelo menos existe conhecimento suficiente a nível coletivo para que a sociedade combata esse tipo de coisa e regule o que dá para regular e reprima aquilo que tem que ser reprimido.